Crônicas de Senciente, O Despertar, parte 1. Ele não sabia se haviam passado 10 ou 15 minutos, mas toda aquela cena parecia uma eternidade. O motorista dirigia pela cidade guiando novamente o casal de patrões que brigavam no banco de trás, claro, sem se importarem com sua presença ali. Era algo recorrente entre eles. Porém, todas as vezes, ele ficava constrangido com as coisas que via. Em um ato automático, levantou a mão direita e olhou pelo retrovisor, reparando no decote da bela mulher que estava no banco de trás. Com vestes caras e joias espalhadas por todo o corpo, a pele com a aparência macia e saudável se destacava com o vestido que usava. Um branco meio transparente, que hora ou outra mostrava suas curvas e detalhes. Mas não era isso que lhe chamava a atenção. Os implantes que também percorriam todo o seu corpo eram perfeitos, sem a menor nuance de fios ou metal exposto. Onerosos com certeza, mas realmente belos. Algo que apenas alguém com muita riqueza poderia usar. Foi-se guiando pelo decote, prestando atenção nos pequenos detalhes que percorriam a pele da mulher. Olhou como o tecido parecia abraçar perfeitamente seu corpo, feito sob medida. Olhou a joia vermelha pendurada em seu pescoço, que reluzia com o reflexo da cidade. E, é claro, os implantes cibernéticos minuciosamente colocados em seu corpo. Enquanto ia se guiando por um de seus implantes que subia de seu decote até seu pescoço, percebeu um sorriso, e ao subir mais os olhos viu que a mulher sorria com atitude maliciosa. Seu corpo tremeu por um instante, e em uma tentativa de disfarçar a situação, tossiu, botando sua visão para frente. Atrás, o marido, também vestido com vestes caras e implantes de primeira, gritava com a mulher sobre seu comportamento, postura e afins. Sua raiva, ridiculamente expressa, percorria seu rosto, em uma cachoeira de suor que escorria até chegar nas papadas de seu pescoço, o qual constantemente secava com um lenço vermelho que guardara em seu bolso. Enquanto gritava, sua mulher o ignorava, os olhos sempre pela janela observando os prédios, os grandes letreiros que passavam oferecendo de tudo, as marcas das corporações que explodiam com cores e mensagens, as pessoas que caminhavam lá e cá feito formigas, e luzes espalhadas por todos os lados. E com o passar do tempo, depois tudo foi ficando mais distante. As luzes iam sumindo no horizonte, junto com toda aquela energia que só o centro da cidade possuía. O veículo agora passava por campos verdes escuros, mansões espalhadas aqui e acolá, até começou a descer uma delas no topo de um morro. O carro pousaram na área designada. Serviçais bem vestidos vieram acompanhando o carro e logo abriram a porta. O marido saiu vermelho da raiva que fora causada pela sua esposa e logo pegou uma garrafa que um dos garçons lhe oferecera. A esposa, antes de sair, novamente olhou ao retrovisor e, em um encontro de olhos, mexeu os lábios e disse obrigado, sem som algum sair de sua boca. Suas pupilas se tornaram roxas e algumas silhuetas de luzes dançaram nela. E então saiu, em uma postura aristocrata e com um tom sempre agradável. Enquanto retornava a ligar o carro, o motorista observou se não tinha ninguém olhando. Então levantou o voo. Quando estava em uma altura segura, seus olhos também se tornaram mistura de luzes, enquanto lia a mensagem deixada por sua empregadora. Mensagem com palavras temperadas, as quais seu marido jamais deveria ouvir. E por um instante, um sorriso abriu-se em seu rosto. Ao observar a mansão em que estava de saída, em uma das janelas, um acanhado androide olhava para fora, observando a lua cheia que iluminava todos os campos ao redor do morro. A máquina permanecia inerte, com um olhar contemplativo, como se nunca houvera antes observado a lua. Em uma ação nunca vista antes pelo motorista, ele, acostumado apenas com movimentos autônomos e repetitivos dos androides, enxergou pela primeira vez uma silhueta de humanidade. Ele encarou aqueles olhos vermelhos que se destacavam no ambiente escuro onde estava e questionou a si mesmo se um dia havia olhado para a lua da mesma maneira que aquela criatura o fazia. E então partiu. Já era algo que ocorria vez ou outra, mas na noite de hoje alguma coisa estava diferente. O modo como ela brilhava, seu relance nos campos em frente à mansão, e até mesmo seu reflexo espelhado nos carros. A lua, aquela noite, estava diferente.
A AZM-037 olhava aturdida a lua pela janela da mansão. Mal conseguia prestar atenção nas músicas ou nos barulhos ao seu redor. Era somente ele e a lua. Tinha pouco mais de 2 semanas que ele se sentia incomum a tudo o que lhe acontecia antes. Conseguia agora perceber coisas que jamais percebera ou sentia. Pensamentos que antes eram apenas 0 ou 1, sim e não, se tornavam complexos. O que lhe fazia refletir sobre o mundo onde estava, sobre as desigualdades, mas principalmente as diferenças. E quanto mais refletia, mais dúvidas via à sua mente. Por quê? Era o que mais batia em sua cabeça. Seu momento durou alguns instantes, até que a voz de seu amo latejou em seus receptores. Sucata, me traga aquela garrafa, disse o amo apontando para a prateleira do salão da mansão. O pequeno androide se virou e caminhou até a prateleira. Olhando para cima, viu que a garrafa estava muito alta para ser alcançada por seus membros. Mestre, eu não alcanço. Use aquilo, disse o homem com um sorriso malicioso, apontando com o seu dedo gordo para a cadeira que estava ao bar. O androide pegou a cadeira e arrastou até a ponta da prateleira. Com um pouco de esforço, se equilibrou e subiu. Esticou seu braço direito e apanhou a garrafa em questão. Segundos depois, viu tudo girar e caiu, com seu tronco no chão. Sentiu seu sistema dar um glitch e ouviu as risadas dos homens atrás do balcão. Seu mestre havia chutado a cadeira enquanto ele ainda estava acima dela. Ele se levantou com a garrafa em mãos, parcialmente quebrada, e sentiu seu sistema estar danificado. Por quê? Aqui, mestre, estendeu os braços com o objeto desejado. Tanto o mestre quanto seus convidados olharam o pequeno androide estrupiado com a garrafa quebrada em mãos. Conforme os convidados iam cada vez mais alto, mais seu mestre ia ficando sem graça. E com voz calma, ele falou: Você não vê que ela está quebrada? Mas não, seu mestre começou a andar em sua direção e completou enquanto os passos eram dados. Você realmente acha que meus convidados devem ser recebidos com garrafas quebradas? Não, mestre. O homem carrancudo e de feições glutona agarrou a cabeça do androide com as 2 mãos. Seu tom agora era forte, agressivo, o qual passava por entre seus dedos que apertava a cabeça de AZM-037, e seu rosto, que havia se transformado em um vale de caminhos criados pelas veias que se espalhavam pela testa e pescoço. Então vá ao meu quarto e me traga outra garrafa. E dito isso, jogou a AZM-037 ao chão. Quase que de prontidão, o androide se levantou e andou pela multidão. Passava por aquelas pessoas como se fosse invisível, ou como se fosse uma parte da casa como móvel, ignorado como sempre havia feito. E enquanto dava seus pequenos passos, os pensamentos voltavam à sua mente. Por quê? Lembrou de como sempre foi ignorado por todos aqueles que estavam ao seu redor, do modo que lhe tratavam sempre com rispidez, usado como se fosse apenas uma ferramenta. Por quê? Subiu as escadas e passou por outros androides serviçais que também trabalhavam na casa, limpando o chão logo que alguém derramava uma bebida, mesmo que de propósito, guiando os convidados para salas especiais onde poderiam gastar toda a sua luxúria e até mesmo acompanhando aos banheiros. E novamente, por quê? Ele abriu a porta do quarto do mestre e caminhou adentro. Pegou a garrafa desejada em um minibar do lado da cama e voltou. Caminhou passos pequenos, pensativos, e antes de chegar à porta olhou seu reflexo no espelho. Sua cabeça estava com um amassado e uma abertura causada pela queda. Provavelmente havia ido de encontro à quina do bar, causando-lhe assim o glitch. Colocou a mão sobre a abertura e empurrou alguns componentes e fios para dentro. Com seus dedos delicados foi ajeitando um a um. E no final, apertou um pouco o metal para que tudo ficasse lá preso. Novamente, ela apareceu. A lua agora saía de trás de uma nuvem e mostrava todo o seu resplendor. Adentro a luz tomou parte do quarto, e a AZM-037 conseguiu ver a si com perfeição. Não entendera a raiva de seu mestre, por qual razão ele continuava fazendo aquelas ações.
e logo se lembrou que sempre foi assim, desde que tinha sido comprado. Sempre usado como um objeto, um serviçal, e constantemente usado como um modo de entretenimento para seu mestre e convidados, claro, com violência e humilhações. Por quê? A pergunta foi se repetindo em sua cabeça, e flashes de tudo que lhe havia passado começaram a vir também. Sua voz repetida começava a engrossar, e algo que nunca sentia antes percorreu todo o seu sistema. Algo que fez com que sobrecarregasse toda a parte de informações, piscando mensagens de alertas em seu visão. Enquanto a pergunta e os flashes continuavam. Por quê? Por quê? Até que veio um silêncio. Quando tudo passou, voltou a si e percebeu que sua mão estava sobre o mezanino de seu mestre, e embaixo dela, um grande buraco. Havia dado seu primeiro soco, a sua primeira ação de violência, coisa que nunca ocorrera antes, pois suas leis programadas não permitiam, mas estava ali o resultado. O mezanino amassado com o formato perfeito de suas mãos. Parou por um instante e olhou com curiosidade suas duas mãos. Levantou e mexeu seus dedos vagarosamente. Viu os detalhes de seus dedos, as junções, o metal. Então seus olhos subiram para o espelho. A lua ainda estava estampada, refletindo toda sua magnitude. E então ele se viu. Viu a si pela primeira vez, com olhos diferentes de semanas atrás. Notou a si pela primeira vez detalhes que nunca havia percebido antes. Existiu pela primeira vez.